Bhishta Supurakam Guru Ganaira Shisha Samushitam Chintya Chintya Samasta Vidya Nipunam Shri Rupa Pantanugam Govindam Vidamujvalan Varatanum Bhaktyam Vitam Sundaram Vande Vishwagurun Chadivya Bhagavat Premnoi Pradam Vanchakalpatarubhyascha Kirpasindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Om Agyanantimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Jagadev, Jagadev, Jagadev. Boa noite, saudações a todo mundo. Fico muito feliz de estar aqui em mais um encontro do nosso grupo de astrologia e lembrar, né, que maior parte do encontro da gente a gente acaba falando sobre filosofia e são justamente esses parâmetros filosóficos que dão para a gente alguma capacidade de entender como o karma e os fenômenos kármicos se manifestam. Então, a base da interpretação dos jyotis é o conhecimento filosófico que está depositado nos Vedas, nas escrituras reveladas e naquilo que foi transmitido fidedignamente pelos mestres espirituais. Então, o encontro da gente acontece pela bênção e misericórdia desses mestres, desses professores que ensinaram através do exemplo a gente olhar para o próprio karma e entender como esse karma é uma grande lição do nosso processo de evolução e união mais profunda com o que é divino e transcendental. Então, hoje é um dia muito especial por vários motivos. A gente está num encontro entre eclipses. Então, semana passada a gente falou sobre o eclipse do Sol, trouxe vários elementos relacionados às efemérides. Algumas coisas mudaram, algumas coisas aconteceram no céu, então eu acho que algumas observações sobre as efemérides vão ser feitas também muito importantes hoje no segmento da conversa da gente. Quero agradecer a todo mundo também que está presente agora online e vai ter oportunidade de colaborar, de fazer perguntas e de trazer também a sua análise sobre os fenômenos kármicos que estão acontecendo na sua vida. Convidar também a quem está assistindo pelo YouTube a dar like, seguir o canal, mandar para os amiguinhos, ver os vídeos antigos e participar do grupo da gente aqui online também, né, para poder interagir, porque a gente sempre está interagindo também quando não está gravando, e sempre com observações muito importantes, tanto para a nossa vida espiritual quanto para o nosso estudo de astrologia. Hoje a gente vai falar também sobre uma pergunta que surgiu no grupo relacionada a mérito espiritual. E eu acho muito legal trazer esse tema, porque como tem pessoas novas no grupo agora também, e a gente vai trazendo sempre ajustes, né, alinhamentos. E uma das formas da gente entender a abordagem, no caso que eu dou para a astrologia védica, a gente tem que entender qual é a perspectiva desses acharyas em relação à astrologia. E quando eu digo acharyas, são aqueles que ensinam através do exemplo, os gurus, os mestres espirituais que realmente trouxeram o conhecimento prático e apropriado para a era de Kali, que é a era que a gente está vivendo. Então eu venho de uma escola que é Gaudiya Vaishnava,
E essa escola, ela se chama Sri Chaitanya Saraswati Mati. E ela é uma escola prima da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, que é a ISKCON. Então, Prabhupada, Srila Swami Maharaj Prabhupada, que é o fundador da ISKCON, e é ele quem traz o Srimad Bhagavatam, é ele quem traz o Bhagavad Gita, é ele quem traz os ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu, é ele quem traz o conhecimento védico na linha Gaudiya Vaishnava para o Ocidente. Ele não era astrólogo, mas nos comentários que ele faz, nas escrituras que ele traduziu para o inglês e comentou, ele pontua muito bem a interpretação filosófica dos arquétipos presentes nos Jyotish, como ele ressalta a importância dos Jyotish dentro da cultura védica. Isso está muito presente em toda a literatura de Srila Prabhupada, Srila Swami Maharaj Prabhupada. No Sri Chaitanya Saraswati Mati, nenhum guru oficialmente era astrólogo, mas Gurudeva era um perito em astrologia védica. Shileshdara Maharaj, ele era um filósofo, e o guru de Prabhupada e de Shileshdara Maharaj, que é Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, ele era um perito em astronomia e ele fez comentários sobre o Surya Siddhanta, que são usados até hoje no estudo de matemática acadêmica. E eles são gurus Gaudiya Vaishnava. Algum deles fez comentários sobre Jyotish? Não. Nenhum deles falou sobre horóscopo, nenhum deles falou sobre signo, nenhum deles trouxe especificamente nenhuma interpretação sobre grahas, mas todos eles revelaram a natureza da alma e a forma como os modos da natureza se manifestam através da gente, de acordo com o karma que a gente carrega. Então, qual é o ensinamento Gaudiya Vaishnava em relação ao karma e como a gente relaciona isso com a astrologia védica? Ah, achei. Depois eu vejo aqui a pergunta do Cris. O que acontece? Shileshdara Maharaj, num determinado momento, ele vira para Gurudeva, né? Gurudeva está falando para Shileshdara Maharaj que ele não pode ser o sucessor, porque ele vai morrer antes. Então ele não pode assumir a missão, porque ele vai morrer antes que o Guru. E Shileshdara Maharaj fala para ele: jogue o seu mapa fora, porque você vai viver quanto tempo eu quiser que você viva. Então, como a gente relaciona isso com o karma que a gente carrega no mapa natal? Qual é esse poder de transformar o próprio karma? Então, esse poder, ele é muito bem descrito por Srila Bhaktivinoda Thakur num trabalho, num grande livro, não é um livro, né? É uma série de poesias que Srila Bhaktivinoda Thakur escreveu chamado Sharanagati. E Sharanagati é a entrega completa e total ao serviço divino e transcendental. Quando a gente for capaz de se entregar completamente ao desejo de Deus, à vontade divina, o karma que a gente carrega para de interferir na vida da gente. E isso é o resultado de mérito espiritual. A gente precisa desenvolver mérito espiritual. E esse mérito espiritual é o resultado do sadhana, que é a prática espiritual orientada por um mestre fidedigno. Então, qual que é a pergunta? E como é que a gente entende, né? Então, vamos olhar para a astrologia. Como é que a astrologia funciona? A gente faz uma leitura arquetípica de
possibilidades, de probabilidades estatísticas, de fenômenos e de comportamentos que podem acontecer, baseado na organização das forças cósmicas de maneira matemática e geométrica. Beleza. Isso é pragmático. A gente consegue olhar e a gente consegue identificar um monte de coisa. O que é isso? Sistema cognitivo. Então, na gente, olhando isso como seres humanos, o karma que aparece no mapa natal representa nossas memórias, e aí memórias kármicas e memórias materiais, que são os marcadores afetivos que condicionam o nosso comportamento, e pelo lado sutil, são os sistemas cognitivos que regem a maneira pela qual a gente se conecta com o meio ambiente onde a gente está inserido. Beleza. Isso é o karma. Isso precisa ser transformado. A gente vem com uma bagagem que a gente tem a obrigação de transformar. Então, tudo o que é bom, a gente tem a obrigação de fazer crescer. E tudo o que é ruim, a gente tem a obrigação de fazer melhorar, de transformar em algo bom. Essa é a escola da alma. A gente nasceu para isso. Aí a gente olha para a cultura védica. O que é que a cultura védica fala? Surgem os jyotis e os grandes e nobres reis contratam astrólogos e médicos para cuidar das pessoas. Eles dão segurança, eles dão saúde, eles dão educação, eles dão astrólogos para acabar com o sofrimento das pessoas. Então, enquanto o médico cuida do corpo para a pessoa não ter doença, o astrólogo cuida para a pessoa parar de sofrer. Então, os astrólogos eram pagos para que as pessoas não enchessem o saco do rei. Então, assim, os astrólogos resolvem o problema das pessoas. Como? Cada pessoa vai ter um remédio para lidar com um determinado dosha. O que é isso? O que é isso? Upaya. Então, os upayas, eles estão lá em Parashara, e os upayas estão em Jaimini, porque Jaimini cria o Karma Kanda, um sistema onde você vai fazer karma bom para pagar karma ruim. E aí, de repente, se precisar, você faz uma austeridade, você faz um sacrifício, você canta 100 milhões de mantras, você vai para um lugar sagrado numa época específica da sua vida, você casa com uma bananeira para acabar com o Mangalik Dosha, você faz um monte de coisa para transformar o seu karma. Isso é a técnica de Jaimini, Karma Kanda, é válido, funciona, nível material. Você acaba com o sofrimento ou você elimina um sintoma temporário, o karma continua lá, velho. Tipo, você não evoluiu espiritualmente, você não superou aquela parada. Um remédio, muitas vezes, pode prolongar um problema. No sentido kármico, você está anestesiando um efeito e você continua gerando cada vez mais karma. Vai chegar uma hora que aquilo vai voltar para você. Então, tem uma ofensa que eu esqueci como é em sânscrito, mas é a ofensa do banho do elefante. O elefante, velho, ele acha uma lagoa de água cristalina e ele tá podrão e ele entra lá e ele passa 2 horas, 3 horas tomando banho e se esfregando até que ele fica brilhando, brilhando. Quando ele está brilhando, ele vai para a parte onde tem lama. E aí ele rola na lama. E ele faz uma casca de lama em cima dele. E ele vai nessa. Tipo, véi, por que você fez isso, né? Tipo, dá para entender a lógica dele. Mas assim, você continua sujo, véi.
Tipo, você se limpou, beleza, mas você se sujou de novo. Então, aonde está a evolução espiritual aí, né? Onde está o seu desenvolvimento? Você fez tão bonito nessa austeridade, né, de tomar banho, de se purificar e tal, mas, véi, você voltou e se jogou na lama de novo. A gente faz isso o tempo todo. O tempo todo. Então, eu falei que eu ia cobrar. Eu falei que eu ia cobrar a austeridade de Saturno. Eu disse, vamos tentar, pelo menos no sábado, não falar mal de ninguém, não procurar defeito em ninguém. Tentar fazer uma limpeza na gente mesmo. Véi, olha o nível da austeridade, olha o sacrifício, véi. Pra gente entender o quanto a gente é esse elefante e que muitas vezes esquece de tomar banho e só tá rolando na lama, camada e camada de casca de lama, uma em cima da outra. Então, assim, é muito difícil a gente pensar em evolução espiritual real se a gente não é sincero em procurar pelos nossos próprios defeitos. Se a gente não está realmente investigando o coração da gente em relação a qual é o nosso propósito, qual é a nossa direção, né? Qual é o caminho que a gente está querendo fazer nesse mundo. Então, mérito espiritual, ele é uma maneira de pensar, né? Ele é a motivação, ele é a energia que faz a gente querer continuar. Então a gente sempre vai cometer erros. E os erros, eles acontecem para que a gente possa avançar, para que a gente possa evoluir. E a gente só é responsável por a gente mesmo. Então a gente só pode fazer o melhor pela gente mesmo. Então, o mérito espiritual, ele traz os sinais, ele traz os indicadores, ele vai trazer a sua capacidade de ler as placas que orientam você no caminho do seu coração. Então, o mérito espiritual, ele não é uma coisa transferível. Então, assim, a gente pensa, pô, vou rezar por você. Beleza, mas mais se beneficia quem reza do que o outro. Porque quem está rezando, está rezando. Mas a gente não consegue mandar o nosso mérito espiritual para outra pessoa. Mas o nosso coração vibrando uma energia favorável para aquela outra pessoa. Então, assim, é a nossa força de afeto que vai poder fazer alguma coisa pelo outro, mas não necessariamente o nosso mérito espiritual ou estar, tipo, tentando mudar a percepção ou mudar o karma do outro. A gente não vai ser capaz de fazer isso a não ser dando o nosso exemplo. Então, a gente não pode criar expectativa de desenvolvimento espiritual em relação às outras pessoas. A única responsabilidade que a gente tem é de plantar a semente. Só que a gente não está plantando a semente no coração da gente. O coração da gente já tem que ter uma semente lá que foi plantada por um mestre espiritual. A semente que a gente planta no coração do outro, a gente não é responsável se aquilo vai crescer ou não. Depende do outro cultivar essa semente, proteger essa semente, alimentar essa semente, fazer com que essa semente cresça através de Shraddha e Sadhana. Então, Bhakti Lata Bidya, que é a semente da devoção, que é o fruto do mérito espiritual, ele se desenvolve através da fé que a gente tem
em cumprir com o nosso sadhana, que é a nossa prática devocional. Então, o Cris falou, né? Se desse para transferir mérito espiritual, ia ter uma galera vendendo. Ia ter uma galera comprando, ia ter uma galera vendendo. Pior é que tem, velho. Pior é que tem uma galera comprando, tem uma galera vendendo, e estão comprando e vendendo ilusão. Fala aí, Ana, quer falar alguma coisa? Ai, os mestres doam, né? Isso aí Exatamente. é uma coisa que incrível, emocionante. Pois é, a grande misericórdia dos mestres espirituais é que eles estão distribuindo essas sementes da árvore que eles cultivaram. Então, assim, eles estão distribuindo esses frutos. E, assim, não é que a gente vai ter esse mérito espiritual, não, é uma semente, velho. É uma semente, a gente ganha a semente. Se essa semente vai virar realmente essa árvore, aí é o processo individual, voluntário e amoroso de cada um. Então, especificamente, a pergunta era a seguinte: deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui está falando, ó, eu vou dar uma resumida. Tenho ouvido durante o percurso de estudo dos Vedas que, quando acessamos o conhecimento védico, algum professor ou mestre espiritual é porque temos mérito espiritual para isso. Exatamente. Então, tem um mantra, inclusive, que fala, né? Você é o meu mestre, nascimento após nascimento. Não é que é o mesmo guru que fica nascendo várias vezes para continuar guiando você, não. O mestre espiritual, ele é liberado, ele vai. Só que Krishna é o mestre espiritual. Então, Krishna se manifesta em todos os gurus para transmitir o conhecimento sobre a transcendência. Então, Krishna é o guru, nascimento após nascimento, e ele se revela em aspectos através dos mestres espirituais encarnados. Então, o mestre espiritual encarnado, ele tem uma jornada, ele tá no rolê dele, é o rolê dele. Ele não vai deixar de ir para o plano transcendental porque os discípulos não alcançaram a iluminação. Não, os discípulos estão no movimento de cada um deles está fazendo o seu próprio caminho, está fazendo a sua própria jornada. O mestre espiritual, ele está abrindo, alargando e dando exemplo de como a gente pode chegar lá. Então, encontrar um mestre é mérito espiritual, mas esse mérito espiritual, ele, Gurudeva fala sobre isso, né? Ele é baseado na sinceridade. Então, se você for sincero e desejar de verdade encontrar um mestre espiritual, se o seu coração tiver sincero ao ponto de conseguir se entregar para esse mestre espiritual, aí ele aparece. Esse é o mérito. O mérito é o quanto cada um consegue ser verdadeiro consigo mesmo. O mérito começa em o quanto você é capaz de amar a si mesmo ao ponto de ouvir o seu coração e seguir o seu coração. Então, essa é a qualificação para um mestre espiritual fidedigno. Porque não é para qualquer vida que a gente encontra um mestre espiritual fidedigno. Não é uma coisa tão simples e tão fácil assim. A gente vai ter diferentes tipos e diferentes níveis de mestres espirituais de acordo com a nossa sinceridade e de acordo com a nossa entrega ao processo de evolução espiritual. Daí a pergunta continua.
Então, fico pensando nas pessoas que estão enredadas por caminhos difíceis da matéria, alcoolismo, drogas. Isso é karma. Isso é karma, isso é samskara, e essas são as escolhas que a pessoa acaba fazendo na vida, derivadas do próprio condicionamento. Então, é isso. A gente tem que entender que não somos vítimas do nosso próprio karma. Porque não podemos ser vítimas das escolhas que a gente faz, porque é a gente que faz. Ninguém obriga a gente a fazer nada, a gente escolhe. Agora, a quantidade de opções que cada pessoa tem, aí é variável. E isso varia de acordo com o karma individual de cada um e com o conhecimento que cada um vai adquirir. E com o discernimento que cada um vai adquirir também com o conhecimento e a experiência que tá vivendo. Então, é isso. Se a pessoa tá, assim, não é fatalismo e também não é insensibilidade, né? Tipo, temos que ter racionalidade, temos que ter sentimento, mas não podemos ser sentimentalistas. Então a gente faz o quê? A gente dá o exemplo. Então é aí onde a pergunta continua, né? E tem alguém perto com o conhecimento védico ou outro conhecimento espiritual, mas é como se essas pessoas estivessem em estado zumbi. Pô, Bhagavad Gita. Krishna fala muito bem sobre isso no Bhagavad Gita. Tem pessoas que não vão estar abertas ou aptas para receber o conhecimento transcendental por causa do próprio karma delas. Isso não é culpa de quem tem o conhecimento não está conseguindo ser claro o suficiente. Não. É o condicionamento kármico do indivíduo que, dentro daquela estrutura, aprisiona ele ali, até que surja uma real oportunidade dele mesmo de se mover na direção contrária àquele karma que está aprisionando ele. E aí, a pergunta, né? A pessoa precisa estar liberada karmicamente para receber o conhecimento védico? Detalhe: ninguém nunca vai estar liberado do karma. Pra gente, não. Então, assim, o Gurudeva liberou, porque Srila Sridhara Maharaj disse: eu me responsabilizo pelo seu karma. No Bhagavad Gita, Krishna fala: Arjuna, entregue todas as suas ações, todos os seus desejos e todos os seus pensamentos para mim e cumpra com o seu Dharma e eu me responsabilizo pelo seu karma. Beleza. A gente se libera do karma. Eu queria acreditar nisso. Eu realmente queria acreditar que tem uma magia, que tem uma malícia, que tem um. O Mahamantra faz isso. O Mahamantra é para isso. Mas, velho, a gente tem muitos anartas. A gente tem muitas correntes que aprisionam a gente na ignorância e na ilusão. E se a gente for humilde o suficiente para reconhecer a posição onde a gente está, o karma ele não vai parar de agir. Não estamos liberados do karma. Não existe essa pessoa, tipo, mesmo os gurus, mesmo os mestres espirituais, o karma ainda está acontecendo. Mas eles olham para o karma e eles agradecem. Eles olham e fazem, putz, Krishna está pensando em mim, velho. Olha o que ele trouxe para mim.
Tipo, Gurudeva falava. Gurudeva olhava para um monte de discípulo e ele falava: todos vocês representam Guru Maharaj. Vocês estão aqui para me ensinar. Qual é a lição que vocês vieram trazer para mim? É literalmente isso. A gente tem que olhar para a vida da gente, olhar para o karma e agradecer pela lição, dizer, putz, Deus está pensando em mim, velho. Olha a dificuldade que ele trouxe para mim. Ele quer que eu evolua muito, velho. Caraca, ele está agindo para que eu me aperfeiçoe, para que eu encontre os meus defeitos. E aí tem os devotos que falam, né? Menos misericórdia, por favor, menos misericórdia, né? Menos misericórdia, Krishna, alivie, né? Menos misericórdia. Por quê? Porque a misericórdia, num certo sentido, é a consciência da nossa posição nesse mundo. Então, assim, o que é que eu estou fazendo com o meu tempo? O que é que eu estou fazendo com a minha energia? O que é que eu estou fazendo com os meus pensamentos? O que é que eu estou fazendo com as minhas palavras? O que é que eu estou fazendo com as minhas ações? E aí, outro dia, eu estava conversando com um amigo meu, né? Eu disse a ele: karma é a memória que a gente guarda no coração das pessoas. Isso é karma. Então, pense na memória que você guarda no coração das pessoas por onde você passa. Qual é a mensagem que você está deixando no coração das pessoas quando você passa pela vida delas? Esse é o seu karma. Lide com isso. É isso. E o outro pedaço do karma são as nossas memórias e a qualidade das memórias que a gente escolhe carregar. Isso é o karma. Então a gente está liberado do karma? Não, pô, a gente não está liberado do karma não se a gente tiver encarnado. O karma, ele está em cima da gente. Se a gente tiver encarnado, o karma está atuando. Ele está manifestando o resultado. Então não existe essa ideia de pessoa liberada do karma. E a outra pergunta aqui. Ou mesmo que a gente plante a semente, em um outro momento é essa semente que vai gerar o mérito kármico para a pessoa acessar o conhecimento? Então, é interessante essa colocação, né? Tipo, qual é a semente que a gente está plantando? Onde a gente alcançou? Onde a gente buscou essa semente, né? Qual é a qualidade da semente que a gente está plantando? Isso é muito importante a gente avaliar, né? E essa avaliação ela vem da gente mesmo, porque é a gente que está carregando essa semente. Então, qual é a energia que eu estou colocando nessa semente que eu estou distribuindo, né? Porque uma coisa muito importante também da gente entender é o seguinte: por mais que eu tenha todo o cuidado com tudo que eu vou falar, eu não tenho nenhuma garantia do que ninguém vai entender. Eu nunca vou saber o que é que uma pessoa entendeu daquilo que eu falei. A mesma coisa é o conhecimento transcendental. Então, qual é a qualidade da transparência que a gente está dando para esse conhecimento transcendental? O quanto da gente a gente está colocando naquilo que a gente está transmitindo? E isso é natural, isso é normal, isso faz parte. Então, isso faz parte de quê? A gente transmite aquilo que a gente conseguiu transformar em Vigyana. Então, assim, existe Guiana, que é o conhecimento,
E existe Vigyana, que é a experiência adquirida através de colocar esse conhecimento em prática. Então, a partir do momento em que a gente está dando o exemplo, esse exemplo é a semente. Não é o que a gente acha que está plantando. A gente está plantando o nosso exemplo. A outra coisa é o mérito espiritual que a pessoa pode vir a desenvolver, ele é individual. Então, a pessoa, quando começa a busca, a jornada espiritual, e isso acontece muito. Às vezes, uma pessoa acabou de ingressar dentro da vida espiritual, mas ela já tem muito mérito espiritual e rapidamente ela avança mais rápido do que a pessoa que colocou ela na filosofia ou outras pessoas mais antigas que já estavam lá. É como se fosse uma predisposição biológica para a coisa. E na hora que ela começa a fazer, ela tem muitas habilidades naquilo e ela evolui muito rapidamente. E isso acontece com esporte, isso acontece com matemática, isso acontece com astrologia, e isso acontece com vida espiritual também, né? Então, é muito louco. Um dos gurus da missão chama Bhakti Tilak Niriha Maharaj. Ele é o líder da missão na Índia e ele é super jovem. Ele é mais novo do que eu e em 2013 eu conheci ele. Ele era brahmachari e era um garotão, era um garotão assim. E aí eu troquei uma ideia com ele assim e tal. E aí hoje ele é tipo o guru da Índia, velho. É o guru da missão na Índia. E eu fico pensando, caraca, velho. A gente não sabe quem são as pessoas, tá ligado? A gente olha pra pessoa e a gente não sabe quem é. Por quê? Porque às vezes ela não revelou a potência dela ainda. Não chegou o momento dela revelar a potência dela. Então a potência tá lá, mas ela tá aí manifesta. Até que vem alguém, vem uma potência maior e ativa aquela potência. E aí foi o que aconteceu com Acharya Maharaj. O Acharya Maharaj empoderou o Niriha Maharaj. E aí, quando o Acharya Maharaj morreu, que ele morreu na Covid, né? Ele abandonou o corpo muito recentemente. E aí o Niriha Maharaj teve que assumir muito jovem. Então, assim, os outros gurus estão cuidando e apoiando e fortalecendo ele. Mas aí é pra gente entender assim, né? Tipo, putz, a gente não sabia quem era ele. Ele tava lá andando e tipo, sei lá, a paisana, né? Ele tava disfarçado, o poder dele tava oculto, né? Então, tem muito isso também. Acontece muito, né? No budismo, principalmente, acontece muito. Alguém tem alguma pergunta ainda sobre mérito espiritual? Ou a gente entra na parte de efemérides? É só levantar a mão, pode ligar o microfone, pode escrever aqui também no chat. Eu vou ler agora as mensagens que tem aqui também para ver quais são as perguntas. Quem quiser pode falar. Não sei aqui ao que o Christian estava se referindo quando ele falou sobre tecnologia e inteligência artificial no final do mês. Final do mês é o eclipse da Lua, né? A gente está tendo realmente questões relacionadas à tecnologia por causa de Iraho, por causa de Chata Bicha também. Alguém pediu para falar sobre a Vamos falar sobre a Shileisha também, porque o eclipse do Sol foi em Achileia, né?
E aí, justamente, o Sol, ele acabou de entrar em Leão, ele está com 2 graus em Leão, ele está se aproximando de Queto, então ele está se aproximando do próximo eclipse. É... Rafaela falou aqui, Júpiter entrou em Axileixa. Então, Júpiter entrou em Axileixa e o eclipse foi em Axileixa, né? E aí o Christian perguntou aqui, o eclipse vai acontecer na casa 8 dele, onde ele tem a Lua e Saturno natal, e dá para dizer que vai ser um reset, o início do ciclo de Saturno. Ah, pronto. E ele está no início do ciclo de Saturno. Então, esses marcadores, né? Uma coisa muito interessante para o estudo individual também é você olhar os dashas, as mudanças de dashas, geralmente acontecem em momentos de mudança também de planeta em relação a signo, mudança de trânsitos, né, como eclipses que vão acontecendo também em lugares específicos do mapa, de acordo com os dashas. Então, os dashas eles têm uma sincronicidade com as efemérides. Sempre que você for olhar, vai ter também a ativação de yogas por causa de antardashas e bhuktis, né? Então, a combinação de planetas em Dasha Antardasha ou Prati Antardashas vai ativando yogas dentro do mapa natal. Se a pessoa tiver aquele yoga no mapa natal, ele se manifesta durante esses períodos, né? E também acontecem, isso tem que ter muito cuidado na hora de analisar, os yogas pelos trânsitos. Porque muitos yogas por trânsitos, quando são Raja yogas, eles dependem do ascendente da pessoa. Então não dá para analisar qualquer tipo de yoga em efeméride sobre o mapa natal, não. Alguns yogas são bem específicos, outros não funcionam. Então, reset. Quando a gente pensa resetar, a gente pensa, pelo menos na minha cabeça, resetar é zerar, é limpar. E limpar não é assim tão simples. Então eu não acredito que vai ser um reset. Eu acredito que pode ser um início de um novo movimento, um início de um novo ciclo. Então você pode justamente aproveitar essa transição para trazer algo a mais, ou dar mais atenção, ou dar mais energia para a sua prática espiritual. Isso sempre. Aproveitando um Ekadasi, aproveitando um Purnima, aproveitando um eclipse, aproveitando uma mudança de dasha, fazer uma austeridade no modo da bondade e fazer uma prática devocional sempre vai ser bom. Sempre vai ser bom. Sempre. Beleza? Quer falar alguma coisa? Cadê o Cris? Tá ali. Quer falar alguma coisa, Cris? Oi, Dora, eu tô dirigindo, voltando para casa, mas ouvi. Não, tranquilo. É mais para ter uma ideia, uma noção do tem alguma coisa para fazer e analisar com mais calma e detalhes, né? Isso. Massa. Não sei se a Ana quiser fazer algum comentário. O que é que eu pensei, né, da gente falar um pouco agora. Falaram aqui sobre Júpiter em Axileixa. Quer começar falando sobre Júpiter em Axileixa? Não, quero Por pegar o tema do Cris ali, falar aí. final de Dash, início de Dash.
tem uma transformação no cenário da vida, assim, né? Tem uma fase que acabou, tem outra que está começando. Então, tem eventos que marcam isso, assim, no sentido do grande período de Saturno que está chegando, né? Então, acontece um entrelaçamento temporal, né? Tipo, como se fosse um tear, assim. Finaliza uma linha de uma cor e começa outra, né? Então, esse período marca essa transição, mas essa transição começa um pouco antes, né, no final do período de Mercúrio, e ela segue nos primeiros períodos de Saturno. Assim. Então, acontece mudança de casa, mudança de trabalho, alguma mudança que muda, dá uma geral, assim, isso que eu percebo. E aí, esse é o momento que a gente tem a oportunidade, né, como quem estuda astrologia védica, de poder começar assim como aquele termo, começar com o pé direito, né? Então, trazer, acho que é importante isso, né? Trazer essa auspiciosidade dos mantras, da devoção, para ter boas inspirações para esse início, né? Porque a gente já começou várias dashas, vários grandes períodos, mas a gente estava meio que bêbado no karma, né? E agora a gente tem essa oportunidade, assim, de cada desses marcadores, até a mudança de subperíodos, poder, bom, como é que eu quero começar, né? Como está falando de Saturno, lembrar que Saturno está encerrando um ciclo para começar outro. E aí você está tendo a oportunidade agora justamente de ter iniciado um Dasha antes de Saturno iniciar um novo movimento pelo Kala Purusha. Então, Saturno está dando para você a oportunidade de fazer muitos ajustes antes de começar uma nova volta numa escala ontológica mais elevada. Então, ele está dando oportunidade para você. Essa oportunidade é uma chance incrível de você poder, tipo, navegar com muita segurança nesse próximo movimento de Saturno. E aí é isso, trazendo estrutura, trazendo autoridade, trazendo trabalho duro, trazendo humildade, trazendo serviço, as qualidades de Saturno, né? Bom julgamento, misericórdia também, né? Então, assim, trazendo um remédio para Saturno, buscar pela flexibilidade, buscar pela misericórdia, buscar pela compaixão. Então, tudo isso elementos de Saturno, né? Que são importantes de trazer como uma prática para Saturno dar bom resultado. Quer falar sobre Júpiter em Aschlecha? Acabou de entrar, dá para falar ainda um tempão nas próximas semanas. Ai, Júpiter em Asleixa, né? Ele vai... é um trânsito bem importante, né? Tanto esse eclipse que passou, quanto esse Júpiter chegando em Asleixa, porque é o trecho final dele em Câncer, né? E essa coisa da ancestralidade feminina, dos aspectos emocionais, essa pode trazer bastante capacidade de curas, assim, né? Elas vêm crescendo e tal, e Júpiter tem essa potência ali. E ele vai transitar de novo o ano que vem nesse trecho, né? Então, registrar também os desafios e algumas coisas interessantes, mas que faltam aperfeiçoamento para levar esse tema para o primeiro trimestre do ano que vem, né? Primeiro semestre do ano que vem. Um tema que
que ele fica, como é que se diz, duplado, assim, com o Sol junto com o Queto, né? Então, se tem esses temas do feminino e da ancestralidade feminina e dos vários karmas, né? Não só, quando falo feminino, não é exatamente mulheres, mas a nosso aspecto yin, né? E o Sol ali com Queto, ele está trazendo essa questão para o masculino, que vai ser essa outra parte que também vai ser bem agitada ali, com o trânsito de Júpiter, Queto, Marte ali, né? E essa questão do Sol e Queto, o que eu tenho percebido agora nessa semana, especialmente de ontem para hoje, muita gente me mandou mensagem falando que está sonhando com os ancestrais, sonhando, tendo como se fossem mirações acordados, sem uso de alucinógenos, né? Daí eu lembrei muito daquela coisa da capacidade da saída fora do corpo e a capacidade de... Porque não é só a capacidade de... Essa potência não é só sobre essa capacidade de sair do corpo literalmente, né? Como acontece, né? Com alguns Sim. gurus que têm essa... Como conseguir se escolher o momento propício para fazer essa saída, mas como essa, para nós, meros mortais, digamos assim, esse lugar de estados de consciência alterado, que pega bem esse próximo eclipse, Maga Shatabisha, né? Um corredor, lembro muito da gente falando isso em 2022, né? Isso é um corredor muito, né? Passado e o futuro, viagem no tempo, estado de consciência alterado, comunicação com pessoas do passado, né? E prestar atenção nisso, assim, sabe? Isso está bem amplificado também pela presença de Júpiter em Aslesha, né? Então, exatamente nesse pada, que é o primeiro pada de Aslesha, eu acho massa o jeito que tu fala também, Aslesha. Júpiter vai para Sagitário no Navamsha. Então é um lugar forte para Júpiter, né? É um lugar bom, porque, pô, ele tá no signo da exaltação dele, né? Da máxima exaltação dele. E ele tá num pada que manda ele para o domicílio dele no Navamsha. Então ele está carregando méritos espirituais, né? Pelo Kalapurusha vem do Dharma. Então ele está trazendo méritos espirituais para esse lugar onde ele está posicionado, para esse lugar dentro de um ambiente extremamente emocional. Então, tem a ancestralidade que a Ana está falando, e essa ancestralidade pode estar relacionada com a ideia de acolhimento e conforto que a gente reconhece dentro dessa ancestralidade do ambiente familiar. Então, tem um lugar muito achileixa, né? Da avó. A avó é sempre muito achileixa, né? Ela, tipo, agarra todos os netos e traz todos eles para junto dela. De alguma maneira, a palavra da avó é lei, né? O olhar dela já é punitivo por si só. Você não precisa mais do que um olhar para saber que os seus dias estão contados, tá ligado? Então, assim, tem muito desse lugar maternal, protetor, controlador e espiritual, porque talvez não mais agora, mas a minha geração, as vós eram religiosas, eram espiritualizadas, todas as vós. Hoje, as vós já não sei, eu não sei, tem vó aí com 40 anos, deu que não tem essa coisa espiritual, né? Então,
Ashleisha, né, fala sobre esse... É muito doido, porque é representada por uma serpente enrolada. Beleza, eu acho lindo, para mim é incrível, é sensacional. Mas na minha cabeça, a imagem é do Kraken. O Kraken é o polvo gigantesco das profundezas e ele tem ventosas, né? Então, quando eu penso, pô, a cobra, ela agarra, ela enrola, mas ela não tem ventosas. Então, assim, as ventosas, elas realmente agarram, né? Porque dentro da mitologia grega, né, tem a Medusa, que está nesse lugar, e tem Hidra. Hidra é o Kraken. Então, Hidra é esse monstro das profundezas. E ele tá lá em Ashleisha também, né? Então, tem esse lugar de Ashleisha, da serpente enrolada, que fala sobre os pontos de concentração da energia Kundalini no mapa também, tem toda essa parada e tudo mais. E tem o lance do veneno da cobra, o poder hipnótico da cobra e o poder paralisante da medusa, né? Então, tudo isso está relacionado com esses arquétipos, os múltiplos arquétipos que estão dentro de Ashleisha, né? Mas esse Pada é bom. Para Júpiter é bom, porque Júpiter está trazendo de Sagitário. Então é um lugar bom para você confiar na sua intuição. Porque Sagitário enxerga além. Ó só, o moleque. Ó, aí eu falo, né? Cobra enrolada. Ó o rabo enrolado. Ó, o rabo enrolado. Esse aqui é o pivetinho Ashleisha. Chiquinho Ashleisha. Ó a cara de mal dele. Ó. Ele tá puto da vida. É, ele tava dormindo, pra sair ele sai por aqui. Então tem essa ideia, né? Sagitário, ele tá mirando onde ele não é capaz de enxergar, mas ele tem certeza que ele vai atingir o alvo e ele atinge o alvo. Então, nesse lugar onde a gente pode confiar na nossa intuição, que tem uma orientação espiritual dentro dessa intuição, dentro desse lugar emotivo, dentro desse lugar que, de certa forma, é um indicador da ancestralidade, né? Então tem uma carga de memórias ancestrais no nosso inconsciente que também ajudam a gente a se orientar nesse mundo. E aí isso é o Sol e Ketu em Maga. E ainda o Sol no Gandanta. Então, assim, o Gandanta do Sol em Leão é uma coisa linda. Porque assim, ele acabou de sair de dentro d'água e ele cai no fogo, mas ele cai no fogo assim, numa explosão de energia gigantesca. Então é um momento de muita potência para o Sol. E aí, nesse encontro com o Ketu, eclipse, velho. Então, assim, que poder maluco é esse que está acontecendo agora, né? Que potência comprimida que está acontecendo. Então é como se fosse uma bomba atômica acontecendo dentro de uma caixa de chumbo. É o gato de Schrödinger, assim, pode estar acontecendo qualquer coisa dentro dessa caixa de chumbo, que é esse período entre eclipses e esse período imediatamente pós-eclipse, considerando que Marte está em Ardra. E aí a gente está vendo um monte de maluquice acontecendo espalhada pelo mundo e ameaças e mais ameaças de catástrofes e de movimentos bélicos terríveis.
Alguém quer falar, Iana? E a quantidade de terremoto que a gente teve, terremoto forte, né? E os fracos que foram bem destrutivos também, né? Fracos. Fracos que eu não estou nesse lugar, né? Mas, tipo, teve o último, que foi acho que na Espanha, 4,2, 4,6. Mas um alto poder de destruição, né? E o de 7,7 na Indonésia, número de Queto. O outro também, Vai né? Fez vir, 7,7 Queto de novo. Ela tá ó, trazendo, né? esse final de semana para o final de semana que vem, até o dia 26, mais eclipse vem aí, velho. Não, não, não vai passar de graça, não. Vai vir mais eclipse e vai vir mais movimento maluco. Véi, uma coisa que eu acho impressionante é a sincronicidade das coisas. Então, assim, a gente veio falando desde o começo do ano, eu acho, que esse segundo semestre ia ser marcado por movimentos complicadíssimos. Exatamente no período de eclipses abre as campanhas políticas. Então, assim, que momento mais inauspicioso para se começar uma campanha política do que um período entre eclipses, velho. Então, assim, se prepare para a treta pesada que só está começando. Então, até o próximo eclipse ainda tem muito chão e muita água para rolar. E aí, mais uma vez, né, vamos esperar o que vem depois do carnaval. O que é que vem depois do Mahashivaratri, né? Aí vai ter novas oportunidades. A gente tem que aproveitar essa janela agora, até o final do ano, até fevereiro, porque tem muita possibilidade de ajuste. Então tem Saturno retrógrado, vai ter mudança dos nodos mudando de signo, vai ter Júpiter mudando de signo. Putz, é muita oportunidade que a gente está recebendo de fazer prova. Então, assim, não fuja da prova, velho. Peça a prova. Mande a prova. Eu quero supletivo, tá ligado? Manda o supletivo para mim. Eu quero sair da quinta série. Fala aí, Ana. Saia da zona de conforto. Voluntariamente. Saia da zona de conforto antes de que você seja saído dessa zona. No sábado, né? Voltando aqui um pouquinho para as efemérides que vem agora, né? No sábado, dia 22, então é esse encontro exato do Sol e Queto a 5 graus de Leão, né? Mais pegado, vamos dizer assim, para quem tem essa quem tem marcadores ali no início de Leão e início de Aquário. É, e temos também no mesmo dia a mudança de Mercúrio para 0 graus de Leão e a Ganando. condição mais severa de Mercúrio, que é o que ele gosta de fazer, né? É fazer um agito no meio do agito. Já está tudo agitado por causa do período de eclipse, ele entra em combustão ainda. Então, esse sábado, né? Lembrar de fazer um sadhana caprichado, deixar a vida bem simples, vai arrumar as coisas, fazer planejamento dessas mudanças, né? E não se atar muito aí nos gatilhos, porque isso distrai pra caramba dessas possibilidades de mudanças. Massa. Alguém quer fazer mais algum comentário? Alguém quer trazer alguma ideia, algum insight, alguma pergunta? Aproveita aí. Não? Eu, Então eu te, posso. eu Ah, tenho fala aí, um, Guta.
Eu tenho um comentário, mas eu não sei o aspecto segundo a astrologia védica, porque eu ainda não fiz meu mapa, né? Mas sobre a astrologia tropical, esse ano eu passei por um trânsito agora onde Plutão se encontrou com a Lua em 4 graus. E me explicaram, né, que esse movimento de Plutão ele causa uma transformação na sua vida e estando nessa conjunção exatamente a 4 graus com a Lua, que isso seria muito na, em como eu lido com as emoções e todas essas questões lunares. E aí eu queria dizer que realmente minha vida mudou completamente. Está mudando ainda e tem a ver também, né, com tudo o que a gente está falando aqui agora dos eclipses e tudo mais. Mas eu queria entender também na astrologia védica como você vê essa conjunção de Plutão com a Lua, assim. Entendi. Eu vou falar sobre o fenômeno que você descreveu. Então, na astrologia védica, a gente vai tentar investigar esse movimento e esses fenômenos que você falou através de trânsitos mesmo, como você citou, através de períodos na vida, né, o Vishantari, mas a astrologia védica ela não considera Urano, Netuno e Plutão. Se você quiser depois dar uma olhada lá no canal, tem um vídeo e aí o título do vídeo tá falando lá sobre Urano, Netuno e Plutão, porque eles não são abordados na astrologia védica. Então, assim, a gente realmente não tem nenhuma literatura fidedigna que justifique a interpretação dos fenômenos causados pelo movimento de Urano, Netuno e Plutão. Isso dentro da tradição védica. A tradição da astrologia tropical criou interpretações. E aí eles olham para essas interpretações e dão significados. A A gente, astrologia tropical moderna, porque a tradicional também não vê, né? a moderna, sim, é isso. Tem essa observação também. Então, assim, quando a gente gera um mapa no aplicativozinho do Giotes, ele mostra Urano, Netuno e Plutão. Você olha lá e eles aparecem. Você, pô, mas para que eles aparecem? Porque é astronomia, velho. É astronomia. Eles estão lá, tá ligado? Não dá para dizer que eles não existem. Não, eles estão lá. Mas a gente não interpreta eles. A gente não olha e não dá significado para eles. Apesar disso, e aí isso é uma coisa maluquíssima, tem os upagrahas. Aí os caras vão falar, mas aí vocês interpretam planeta que nem existe. Os que existem vocês não consideram, os que não existem, aí vocês olham. Aí assim, em minha defesa, eu não olho para o Pagraha também. Não tenho interesse em Upagraha, porque o Pagraha é tudo treta. E assim, é uma treta tão cabulosa que é melhor não saber. Então, assim, tem lugares que é melhor não se enfiar. Eu não me enfio no Zupagrá, velho. Eu, tipo, não dá pra Ah, mim. o Pagrarra ninguém interpreta, nunca vi ninguém interpretar de uma forma que, tipo, ah, tá, isso faz sentido, vou ficar no outro mapa. E o que eu vejo mais é isso, né? Tipo, quando a pessoa, por exemplo, faz a passagem, aí tá lá todos os Dushtanas e Maracas em lugares estratégicos e tá lá o Pagrarra para enfiar a faca no último suspiro, né? Pronto. Então, essa é a única coisa Pública, o Gúlica ali, em cima da lua, nananã, sabe? mande. Né? O Gúlica, né? E agora, em relação a Guta, queria te fazer uma pergunta. Guta, as mudanças aconteceram de forma positiva,
De uma maneira geral, né? Positiva ou negativa? Com certeza positiva do ponto de vista divino, mas assim, muito difícil. E é uma característica mesmo da minha vida, assim, eu passo por umas situações assim bem difíceis, só que elas acabam me transformando. E aí essa agora foi mais uma. E essa mudança, quer dizer, e tu sabe onde fica a tua lua na astrologia tropical? Que casa que fica? A minha lua é em Áries e a casa, deixe-me ver. A Ó, lua em Casa Áries, 9. então não é Plutão sobre a lua, é Netuno. Não, o Plutão foi um trânsito, né? Mas Desse, da, O Plutão, ele está longe desse lugar. o é? trânsito, É Netuno, tu deve ter confundido. então, Não, claro que não, deixa eu ver aqui. mas ó, o trânsito de Plutão demora 120 anos, velho, pra se mexer, tá ligado? Então, se não foi o trânsito de Plutão, se no mapa natal já está resolvido já. Se na astrologia tropical você tem a Lua em Áries, quer Tu tá no dizer, Sabesat. na melhor das hipóteses, na No melhor das pico do hipóteses, Sabesat. você está terminando de passar o pior parte do Sadichat. Não consigo ver, não, tá desfocado. Peraí, como é que faz isso? É isso, é Sadichat. Se tiver. Ah, então não é em Áries, é em Aquário, né? Então, Isso é deixa eu- Aquário? Eu não tô vendo isso. Esse é o mapa da Revolução Ah, Solar. tá ali. é Capricórnio. Esse é a Capricórnio. Revolução Solar, esse não é meu mapa natal. Ah, entendi. Entendi. A É. tua lua na Revolução Solar caiu em cima de Plutão. Uhum. Hum. É, mas a tua lua natal, ela tá em Áries, é isso? Na tropical. Abre aí Entendi. o Natal, só pra gente ver quantos graus. Mas isso que o Gora está falando é a nossa interpretação pela visão da Eu astrologia não tô védica. vendo a Lua, não, velho. Cadê a Lua? A Lua tá ali. Tá entre Áries e Touro, é? É, 28 de Áries? Então, ela tem a Lua a 4 graus de Áries na tropical, na védica. de Áries. Tipo, mais ou Pronto. menos 4 graus da Chuiny. É, Isso significa o quê? é Sadichat. Sadichat. E ainda vai, o bicho vai pegar. Agora, Obrigada. isso só foi o previously. É só o trailer do rolê, tá ligado? É prepare-se para novas aventuras. Eu não tô conseguindo ver, tá muito pequeno aqui para mim. Mas me manda os teus dados, a gente vai fazer o teu mapa, né? Sim, a gente marcou setembro, né? Pronto. Então fica de boa que eu vou dar uma olhada nisso aí. Nossa, ela não sabe chat. Aqui só tem sabe chat, velho. Aqui a galera tomando porrada de Saturno de todo lado, tá ligado? Tipo, virou bola de Saturno. É tomando chute, tomando pra todo lado. Mas é isso aí, velho. Só aprende desse jeito mesmo. Então, alguém quer falar mais alguma coisa? Quer trazer mais algum comentário? Ó, o Christian, eu sou imã de sad chat. Eu não sou imã, não, velho. Mas é o que eu tava falando. A gente, pela nossa experiência, a gente consegue transmitir alguma coisa. Então, assim, quando eu tava no período de Keto, um monte de gente apareceu no período de Keto para fazer mapa. No Sadchat, um monte de gente no Sadchat aparecendo para fazer mapa. Aparece outras coisas? Aparece também. Aparece gente no Mahadasha de Saturno, aparece gente no Mahadasha de Iraho, aparece só belezinha. Tipo, dificilmente. Ó, vou dizer para você.
Faz coisa de um ano ou mais, que eu não vejo ninguém no Dasha do Sol. Dasha do Sol, nunca. Mas, véi, o que é que acontece no Dasha do Sol, tá ligado? Mas é isso, a galera tá curtindo o Dasha do Sol, né? O ego lá em cima, brilhando, né? Reluzindo. Eu sou o centro do universo. Boa, vai lá. Depois volta, né? Pronto, ó, o namorado da Rafaela tá no Dasha do Sol. Pergunta se ele quer saber de astrologia. Quer saber não, aí. Pronto, ó, e o Felipe tá terminando o último Antardaxa do Sol. Pô, mas embarane, né? O solzão exaltado. Aí pergunta se ele tá reclamando da vida. Tá não, aí tá curtindo, tá tirando onda. É isso, a galera curte, velho. Curte, é louco, né? Fala aí, Rafaela. Agora eu conheci meu namorado por conta da astrologia, que ele também estava estudando. Então ele quer, só que tá sem tempo, tadinho. E eu também tava ouvindo a aula e tô estudando também. Eu juntei em cima da terceira casa agora, entrou nas Pô, letras, minha mão tá latejando escrever. ixi, massa. Então, se ele estava estudando astrologia e você conheceu ele por causa da astrologia, isso já é um bom sinal. Isso aí é aquela coisa, né? Estão se preparando para trazer yogis místicos para esse mundo. Então, se prepare, né? Tipo, vai trazer uns alienígenas aí. Então, galera, vamos nessa? Vamos descansar? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Vamos guardar assunto para semana que vem? Então, boa noite para todo mundo. Fico muito feliz, todo mundo participando, todo mundo chegando junto, mandando pergunta. Lembrar sempre que todos os méritos e todas as glórias são dos mestres espirituais. Então, o que a gente está fazendo aqui é tentando manter aberto um espaço de boa associação e de aprendizagem. Então, espero muito que a gente se encontre na semana que vem. Um grande abraço para todo mundo. Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Gurudeva Ki Jai. Um abração para vocês, se cuidem, lembrem do sadhana, lembrem de Saturno no sábado. Vamos fazer essa austeridade virar uma rotina na vida da gente de um modo bondoso e misericordioso. Um abração, se cuidem. Até mais. Tchau.